Glória a Deus, queridos. Curve a tua cabeça. Pai, nós louvamos o teu santo nome, Senhor, porque somente o Senhor pode fazer uma obra tão linda e tão maravilhosa. Nós te damos graças por estes 21 anos da igreja aqui em Alfenas. Te damos graças pelas conquistas. Te damos graças, Senhor, porque a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E verdadeiramente isto tem acontecido aqui em Alfenas e continuará acontecendo, para a honra e glória do teu santo nome. Toma-nos agora, Pai, em tuas mãos, que a tua palavra seja anunciada, que a tua palavra quebre barreiras, fortalezas, que a tua palavra, Senhor, nos leve a uma intimidade ainda maior contigo, para que sejamos cada vez mais e melhores preparados pelo teu Espírito Santo para a volta do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por este momento, obrigado por este dia, obrigado pelos 21 anos, obrigado por esta cidade, Senhor. Oramos abençoando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós vamos falar algo que Deus tem posto no meu coração com relação ao livro de Hebreus. Eu creio que você já deve ter tido a oportunidade de ler o livro de Hebreus. O livro de Hebreus, ele faz algumas advertências. Ele anuncia em alguns capítulos alguns perigos que nós, como cristãos, temos que estar atentos com as coisas do mundo atual. E o livro de Hebreus trata alguns desses perigos, mas eu chamaria esses perigos de advertências práticas, que eu e você, na nossa vida cristã, nós precisamos estar atentos. Uma coisa que é importante, amados, que a palavra de Deus anuncia para cada um de nós. A palavra não diz que nós sofremos por causa do diabo. A palavra não diz que nós sofremos por causa da carne. Mas a palavra diz que nós sofremos por falta de entendimento. Isso ela diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. Então nós precisamos entender as mensagens contidas na palavra de Deus. Antes de nós começarmos a projetar alguns versículos, eu queria dizer para os irmãos o seguinte: quando você pega o Evangelho, o Novo Testamento, e principalmente os 4 evangelhos, Jesus nunca falou de religião, mas Jesus fala de reino. Religião fala aqui na terra das coisas que são do céu, mas reino traz o céu aqui para a terra. Reino traz as coisas do céu aqui para a terra. Por isso que Jesus diz: Pai nosso, que está conosco, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isto é reino. Reino traz as coisas do céu para a terra. E Hebreus traz algumas advertências para nós. Eu vou mencionar 6 advertências que o livro de Hebreus faz para cada um de nós com relação à nossa vida cristã. O livro de Hebreus, para que você entenda, ele foi escrito, o autor escreveu para os judeus que haviam se convertido naquela época. Então, eles se tornaram cristãos. Eles creram em Jesus Cristo. Mas a partir do momento que eles passaram a ser cristãos, os judeus pertencentes ao judaísmo
começaram a querer interferir na decisão desses irmãos, querendo fazer com que eles voltassem para o judaísmo. Hoje nós não temos essa ameaça de judeus aqui, nunca tivemos. Mas eu quero fazer uma analogia porque nós temos outros tipos de ameaça. Por exemplo, uma palavrinha que eu tenho ouvido muito ultimamente: eu estou cansado, eu estou esgotado. Isso é uma ameaça à nossa vida cristã. Doutrinas erradas é uma ameaça. Falsos mestres é uma ameaça. Falsos ensinamentos é uma ameaça. Problemas que estamos passando no mundo de hoje são ameaças. Por essa razão, como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, eu quero citar alguns versículos para que os irmãos comecem a entender. O primeiro versículo está lá em Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós se descuidarmos de tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2, 4. Testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios e por múltiplos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Eu não sei o que está no título aí da tua tradução, da tua Bíblia, mas na minha tradução aqui diz o perigo da negligência. Este é um alerta que o autor está dizendo, o perigo da negligência. O versículo 3, por exemplo: como escaparemos nós, na minha tradução, se negligenciarmos tão grande salvação? Então, o primeiro alerta para mim e para você: não negligencie a grande salvação que o Senhor nos deu. Nunca. Não vire as costas para o Senhor. Quando nós viramos as costas para Deus, ou viramos as costas como fez aquele filho pródigo, que ele virou as costas para a casa do pai, ele se perde totalmente. O próximo versículo, Hebreus 3,12. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. É o segundo perigo que o livro de Hebreus traz. A segunda admoestação: que nunca haja no seu coração um coração de incredulidade para com as coisas de Deus, porque isso vai provavelmente te afastar dos caminhos do Senhor. Este é o segundo alerta. Terceiro, ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Também está em Hebreus, capítulo 5, verso 13. E agora o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Aqui é o perigo da imaturidade cristã. Você ficar só no leitinho. Mais do que nunca, nós estamos tendo que saber e discernir por obra do Espírito Santo, por manifestação do Espírito Santo, o que é bom e o que é mal, o que é santo, o que é profano, o que é puro, o que é impuro. Mas eu não vou conseguir se eu ficar só no leitinho. Então o autor de Hebreus diz: olha, o perigo da imaturidade, aquele que fica só nas coisas básicas. Deus tem muito mais para nós. Nós temos que mergulhar no oceano do Espírito e conhecer melhor, cada vez mais profundamente, as coisas do Senhor. Quinto,
não abandonando nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Olha as primeiras palavras desse versículo: não abandonando a nossa congregação. Não deixe de estar na igreja. Não é palavra de pastor, não é palavra de Igreja Batista Ágape, é palavra de Deus. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Vocês já devem ter ouvido aquela expressão dos desigrejados. Deus está nos alertando, não deixe, principalmente quando se aproxima aquele dia. Que dia? O dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Hebreus 10:35, não lancei fora, pois, a vossa confiança, que tem grande recompensa, porque necessitais de perseverança. Olha aqui para mim um instante, diga comigo, perseverança. Eu e você, no mundo atual, nos dias atuais, eu não posso abrir mão, você não pode abrir mão de perseverar. Talvez isto que você esteja pensando agora, é este ponto que você tem que perseverar. Você que está aqui esta noite e acha que Deus não ouve a tua oração, eu estou aqui para te dizer que Ele tem ouvido, e Ele vai responder. Quem crê nisso, diga amém. Porque necessitais de perseverança. Para quê? Para que você precisa de perseverança? Para que eu preciso de perseverança? Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Oh, glória a Deus. E o último alerta: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Em outras palavras, não rejeite as coisas do Senhor, jamais. Deus tem um plano na tua vida, Deus não abre mão da tua vida. E eu quero nesta noite, não há condições de falar dos 6, mas eu quero pelo menos tentar falar de 2. O primeiro deles é da negligência. Capítulo 2 de Hebreus, verso 1 diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. O que nós temos ouvido? Jesus Cristo está voltando. Santifique-se, tenha intimidade, leia a palavra, ore, busque maior comunhão com os irmãos, abençoe uns aos outros. É isto que o Senhor está dizendo. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio dos anjos, ou seja, profetas, reis, sacerdotes, movidos pelo Espírito Santo, se aquela palavra não permitiu que muitos conhecessem a terra prometida, aqui está dizendo: e toda a transgressão daquela desobediência recebeu justo castigo. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O que é importante, irmãos, nós entendermos? Que hoje nós temos o Espírito Santo, e as revelações são muito maiores. É uma grande salvação, como diz aqui, que o Senhor realizou por nós e ainda realiza, manifestando a sua presença cada vez mais nas nossas vidas. Mas o que é negligência?
Vamos olhar, vamos entender com palavras simples o que é negligência. É você se tornar indiferente, é você se tornar descuidadoso, é você achar que não faz mal, é você saber que certas coisas podem te prejudicar, mas você faz vistas grossas, é você saber o que tem que fazer e não faz. Isso é ser negligente. Principalmente conhecendo a palavra de Deus. E como que essa negligência começa a se manifestar nas nossas vidas? Quando o meu foco, quando o meu olhar, quando o meu coração começa a dar mais valor para outras coisas. Eu começo a negligenciar algumas coisas da palavra de Deus. Quando obedecer essa palavra, a palavra de Deus não é mais relevante para mim. Quando eu coloco as coisas do reino de Deus em segundo plano, a minha vida começa a virar anarquia. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiramente o meu reino, a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu amado irmão e irmã, quando eu sei, e olha aqui, às vezes tem problemas dentro da nossa casa, nós estamos vendo, nós estamos olhando, o tempo está passando, a palavra de Deus e o Espírito Santo que habita em mim e você diz: toma a iniciativa, ore, faça alguma coisa. E o tempo vai passando, e as coisas vão ficando para trás, e não há nenhuma atitude, principalmente com relação às coisas do pecado. Você sabe que está desagradando a Deus, você sabe que aquilo vai causar problemas para você, mas você está negligenciando, achando que não vai acontecer nada, achando que tudo vai correr bem. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, eu quero dizer para vocês, toda negligência tem um efeito direto na nossa vida. Direto. Exemplos bíblicos. Jonas. Deus disse: vá, Jonas, e pregue em Nínive. E ele se virou daqui, se virou dali, se escondeu no navio. Todos nós sabemos aonde ele foi parar. Ananias e Safira foram negligentes, sabiam o valor que teriam que colocar na igreja. A igreja estava começando, a igreja primitiva. Eles quiseram enganar, movidos por Satanás, sabiam o que era para fazer, mas não fizeram. Teve consequências. Quando os filisteus derrotaram o exército de Israel, eles levaram a arca de Israel. E depois Davi, com seu exército, recupera aquela arca. E ele coloca aquela arca num carro de boi, talvez o mais bonito da época. E os dois filhos de Abinadab carregam aquela arca com todo cuidado, ali ao lado, protegendo. Mas a palavra de Deus diz que num determinado tempo o animal tropeçou e aquela arca ia caindo. E um dos filhos dele foi tocar na arca para segurar a arca, para que ela não caísse. Imediatamente ele morreu. Por quê? Porque Davi foi negligente. A intenção de Davi maravilhosa: pegar a arca lá dos filisteus e trazer para o templo em Jerusalém, até aí perfeito. Mas a palavra de Deus diz que a arca só poderia ser carregada com varões e por levitas. Ser negligente traz consequências diretas na nossa vida. Ageu capítulo 1 fala que o rei Ciro liberou da Babilônia uma parte do povo judeu para voltar a Jerusalém para reconstruir o templo. E aquele povo começou a reconstruir o templo, eles foram libertos para tal.
começaram a reconstruir o templo. Num determinado momento, eles param o templo. Eles sabiam que tinham que reconstruir o templo. Mas num determinado momento, eles vão parando de reconstruir o templo, conforme determinação do Senhor. E começam a olhar, ter os seus olhos voltados para as suas próprias casas. Isso é ser negligente. E aí o Senhor diz: por causa disso, eu não vou abençoar. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Vocês bebem, mas não se fartam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Vocês põem dinheiro no bolso, mas é como se pusessem num bolso furado. Por causa de negligência, muitas pessoas falam: é o diabo está contra mim. Será, meu amado? Ou será que nós estamos sendo negligentes em algumas coisas? Quantas pessoas às vezes recebem o salário, no 5º dia útil, no 8º, 9º, não tem mais nada. Há alguma coisa errada. Não é isto que a palavra de Deus nos diz. Satanás está devorando o meu dinheiro. Ou será que eu estou sendo negligente naquilo que Deus pediu para eu fazer e eu não estou fazendo? Tem consequências. Por isso, o autor de Hebreus nos adverte nos dias de hoje, como igreja, que nós não sejamos negligentes. Negligentes vão perdendo as forças. Negligentes começam a se ausentar da casa de Deus. Não é tempo de se ausentar da casa de Deus, muito pelo contrário, temos que estar mais em comunhão. E vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco. Ser negligente, você passa, como já dissemos, a ter o seu foco voltado mais para outras coisas, e as coisas do Senhor vão ficando para trás. Nós, como pastores, não podemos ser negligentes. Quando Deus falar alguma coisa, temos que fazer. Temos que procurar fazer e fazer da melhor maneira possível. No meu trabalho, se existe alguma coisa no seu trabalho, não seja negligente. Se Deus já te indicou alguma coisa para ser feito, ou se existe algum problema dentro da sua casa, e eu, como sacerdote da minha casa, e a minha esposa, a Vera, como auxiliadora, nós temos que juntos nos unir, enfrentar aquela dificuldade e resolver, mas não ser negligente. Deixar o tempo passar. As coisas vão piorando. Eu preciso tomar uma posição. E o que Jesus nos diz? Lá em Mateus 7, quando ele incita a orar. Incita. O que Jesus está dizendo? Incita. O que é incitar uma pessoa a orar? É estimular, motivar. O próprio Jesus está dizendo: olha, eu estou estimulando você a orar. Eu estou motivando você a orar ao meu Pai em meu nome. E aí ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É promessa dele, é ensino dele. Eu não posso ser negligente. Se eu estou diante de uma dificuldade como cristão, como que nós somos, e eu não tomo uma posição de pelo menos, no mínimo, estar orando, eu estou negligenciando. A negligência tem consequência direta. Jesus incita a orar. Jesus estimula a orar. Qual é a minha dificuldade, pastor Januário? Que dificuldade eu estou vivendo? Eu vou entrar no meu quarto. Recentemente, há um mês atrás exatamente, Deus falou comigo. Eu estou com 65 anos. Eu tenho que pensar no meu futuro.
Mas eu não sou o dono do meu futuro. O meu futuro pertence a Deus. Com 65 anos eu não posso errar. Eu tenho que tomar decisões certas. Eu não tenho tempo para errar. E o Senhor me falou, entra no teu quarto. Ore. Eu disse à minha esposa, falei, Vera, por favor, vai para a casa do teu pai em Rio Preto. Eu quero ficar aqui no meu quarto. Eu quero ficar sozinho aqui em casa. Eu quero buscar a Deus. Eu preciso de uma resposta de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Eu preciso de uma direção de Deus. Eu não posso errar. Eu não posso conviver com isso. Deus está me dizendo, eu quero um tempo contigo. E eu me enfiei ali no quarto e falei, pastor Roberto, eu preciso de 2 dias. Eu preciso que o Senhor me libere do meu trabalho aqui na igreja. Eu preciso de 2 dias, eu quero fechar a porta. Jesus incita a orar, é um ponto. Ou seja, ele estimula. Jesus depois diz, mas tu, olha só, tu, quando entrares no teu quarto, fecha a porta. Fecha a porta. O que significa isso? Para mim e para você, deixa os teus problemas lá fora. Deixa as tuas preocupações lá fora. Deixa a tua ansiedade lá fora. Em secreto, entra no teu quarto. Ora em secreto ao teu pai. E o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Você crê nisso, irmão? Você tem certeza que você crê nisso? Eu precisava fazer isso. Eu não conseguia mais conviver com aquilo. Eu não quero ser negligente, Senhor. Senhor, se o Senhor está pedindo, eu vou entrar. Depois você lê o Salmo 5, está escrito, pela manhã, apresento a Deus as minhas orações, a minha voz, e vigio. Ou seja, fico esperando a resposta. Será que não temos sido negligentes na oração? Meu amado irmão, estou aqui esta noite para te dizer, muitos dos nossos problemas, e talvez dos seus problemas que não foram resolvidos, é porque talvez estejamos negligenciando. Deus tem a resposta para você. Fiquei ali 2 dias, orando. Você falar, pastor, ouviu a voz de Deus? Eu falei, não, eu nunca ouvi a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, que eu quero dizer, pastor Januário, eis que te digo e tal. Não, eu sinto Deus falar comigo pelo Espírito. E ele falou, vai até Hebreus, vai até Jeremias, vai até Filipenses, leia Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Acima de tudo, sejam conhecidas diante de Deus as suas orações e súplicas, com ações de graça. E a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, se manifestará. Eu comecei a ir na palavra, comecei a escrever. Ao lado da minha escrivaninha tem um armário, colei papéis, escrevi versículos, colei, fui orando, fui pedindo, Pai, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor me mandou aqui porque o Senhor quer falar comigo, eu sei que o Senhor me colocou aqui porque o Senhor quer me dar uma direção, porque eu sou o teu filho. E fui orando, e jejua, e ora, e abre a porta, e sai, vai para o banheiro e volta para o quarto, fecha a porta, fecha a porta, esquece a igreja, esquece, agora é você e Deus. E começamos, e orei, e pedi. Eu não estou falando isso para vocês aqui porque eu fiz, eu estou falando isso para que você saiba que Deus está prontinho para receber a tua oração e dar a resposta que você precisa.
Passado alguns dias, começou a vir as respostas por profetas de Deus, que não sabiam da minha vida, e disseram: vem cá, eis que o Senhor te diz isto. Vem o pastor Roberto, senta comigo e dá uma direção que nem ele sabia. É aquilo que eu estava precisando ouvir. Vem outro irmão, bate no meu ombro e dá a resposta. Eu estava orando e Deus me mostrou você, e Ele me disse que Ele vai atender aquilo que você está pedindo. Passaram alguns dias e eu estou enxergando o meu futuro para a glória do Senhor. O que você precisa enxergar? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, em secreto, fecha a porta, deixa os problemas de lado, lá fora, dirija-se ao Senhor, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Será que nós não estamos negligenciando alguma coisa? Nesse mesmo texto de Mateus 7, quando Jesus incita a orar, ele também traz um versículo para aqueles irmãos que dizem: Jesus não me ouve, Jesus não responde a minha oração. Essas crendices que não estão escritas na Bíblia. Jesus diz: qual é o pai, quando o filho pede pão, vai dar pedra? Qual é o pai, quando um filho pede peixe, vai dar uma serpente? Jesus está falando isso, queridos, para aqueles que não creem na oração. Olha que coisa linda que Deus faz para mim, para você, para nós que somos filhos. Ele está dizendo: me busquem. Eu tenho o que você precisa. Eu tenho a resposta, mas não seja negligente. Não deixe o tempo passar. Você está vendo algo errado, fale, anuncie aquilo que Deus pôs no seu coração. E se Ele ainda não pôs, vai buscar, porque Ele vai colocar algo. Qual é o problema que é maior do que o nosso Deus? Não há. Mas eu preciso, é a minha parte. Eu preciso buscar o meu Deus. Eu não posso negligenciar, e é isso que o autor de Hebreus está dizendo. Olha, está chegando os últimos dias, não negligencie, como está lá em Hebreus 10, 25, que é outro perigo que ele fala: não deixe de congregar. Irmãos amados, congregar me lembra aquela palavra, o que? Agregar. Não deixe de estar agregado, como nós estamos aqui. Não se afaste. Não se afaste da comunhão dos irmãos. Não deixe a igreja, não deixe de congregar, não deixe de estar agregados juntos. Por quê? Admoestando uns aos outros, é o que está em Hebreus 10, 25. Até principalmente quando chega a volta de Jesus, porque Jesus sabe. Ele é onisciente, Ele sabe das dificuldades. Quantas vezes o inimigo está querendo te tirar aqui da casa de Deus, talvez por coisas pequenas. O inimigo vem e quer te afastar. O inimigo quer te empurrar para o mundo. O inimigo tem colocado lutas para que você não venha. Por quê? Porque é o desespero do inimigo de tirar a tua vida da casa de Deus. Já falamos aqui, aquele filho pródigo, ele virou as costas, se perde. Se eu, como pastor, pregador da palavra, se eu virar as costas para a casa do Pai, eu vou me perder. Se eu não mergulhar na palavra, não tiver em comunhão com vocês, eu vou me perder, porque eu vou esfriando, eu vou me apostatando da fé. E o Senhor está dizendo, admoestando uns aos outros, não é dando bronca, queridos. O sentido desta palavra, admoestando, significa encorajando, dando coragem, instruindo,
trazendo palavras de conforto, orando, fortalecendo. É isso que nós precisamos. Quantos irmãos estão precisando de ser fortalecidos, encorajados, de receber oração? Quantos e quantos? Nós temos visto isso no gabinete. Quantos casais precisando de ser fortalecidos com uma palavra rema, com uma palavra viva, com uma manifestação do Espírito de Deus. Por quê? Por que o Senhor está dizendo isto no livro? Não deixe de congregar, não deixe, principalmente quando vai chegando os últimos dias, para que nós estejamos atentos. Para quê? Porque se eu não estiver agregado, se eu não estiver junto com os irmãos, se eu não estiver junto lá na igreja em Campinas, não é pregando não, estar junto com os irmãos. Se eu não estiver, sabe o que vai acontecendo? Eu vou perdendo a direção, eu vou ficando morno, eu vou ficando cansado. E uma pessoa cansada toma decisões erradas. Eu estou falando, amados, de um cansaço espiritual, não é cansaço físico. Hoje uma das palavras que eu mais ouço, eu estou cansado, eu estou esgotado. Eu preciso estar aos pés de Jesus. Quem está cansado toma decisão errada. Quer ver um exemplo na Bíblia? Esaú trocou a primogenitura dele porque ele estava cansado, por um prato de lentilhas. Nós decidimos errados. Quando você lê o Salmo 73, escrito por Asaf, ele estava esgotado espiritualmente. Ele inicia o Salmo 73 dizendo: quase que os meus pés se escorregaram dos caminhos do Senhor. Ele começa pelo fim. Asaf era um ministro de louvor da casa de Davi, da casa de Deus no tempo de Davi. Ministro de louvor. Ele estava ali no templo adorando a Deus. Mas ele diz: quase que meus pés se escorregaram. Por quê? Porque ele começou a colocar os olhos comparando com outras pessoas. Pode ler o Salmo 73. E ele começa a dizer: aquela pessoa, ela é rubra, ela está com a face toda cheia de saúde, ela tem dinheiro, eu não tenho, Senhor. Ela é isto, nada acontece de ruim para ela. E começa a se murmurar, começa a se lamentar. Mas o salmista diz, ele mesmo escrevendo, diz: até que eu entrei na presença do Senhor. Aí ele recebe a revelação de Deus, e aquilo é um bálsamo para ele. Deuteronômio 25, do 17 ao 19. Pessoa cansada vai perdendo a força. Pessoa cansada começa a murmurar. Pessoa cansada começa a se lamentar. Pessoa cansada começa só a ver problemas. Pessoas cansadas perdem o temor. Pessoas cansadas vai cedendo ao que, pastor? Vai cedendo ao sistema do mundo, porque está esgotado. O povo de Deus, quando saiu do Egito, eles saíram direcionados por Moisés, e aquele povo todo saiu, mas alguns não creram, e foram ficando para trás. E esses que foram ficando para trás, diz a palavra de Deus, olha só o que diz: lembra-te do que te fez Amaleque, os amalequitas, no caminho quando saías do Egito. Verso 18: como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam após ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. À medida que o povo ia avançando, alguns foram ficando para trás. Os amalequitas, diz os livros, que eles se escondiam nas rochas e atacavam o povo traiçoeiramente na retaguarda. Quando? Aqueles que estavam cansados.
aqueles que não creram, aqueles que foram negligentes com aquilo que Deus tinha prometido, foram deixando, foram se afastando, cansado espiritualmente, vai perdendo o vigor. Pastor, aonde eu vou encontrar renovo? Aqui. Diga comigo, é aqui, na casa de Deus, que está o meu renovo. O meu renovo é Jesus Cristo. É aqui que está a semente do milagre. É aqui que o Senhor vai me sustentar e vai me conduzir com segurança, com firmeza, com alegria, com entendimento para os braços do Pai. Você crê nisso? Então aplauda Jesus porque Ele merece. Duas advertências, portanto. Não negligencie. Talvez o que você passou por este momento pensando, é isso que Deus quer resolver na tua vida. Mas tu, quando orares, entra no quarto, em secreto, fecha a porta, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Isso que você está pensando, está dentro do teu quarto a resposta. Faça, experimente, tenha essa experiência com o Senhor. Não negligencie. Segunda coisa, não deixe de congregar. Se essa palavra fez sentido para você, procure viver o que está escrito. O Salmo de número 5 diz: mas pela manhã eu elevo minha voz para o Senhor. Salmo de número 5. E vigio. Vigio significa eu fico esperando a resposta. A resposta virá. Seja qual for o tamanho do problema, seja qual for a dificuldade, nosso Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. Ele é poderoso para mudar pessoas e circunstâncias. Aliás, quando eu começo a orar, e quando você começa a orar, pessoas começam a ser transformadas. E as circunstâncias começam a se mudar. Porque o reino se move por obediência. O reino se move por aquilo que eu faço em obediência à palavra de Deus. Então gostaria que você saísse daqui com esse entendimento. Eu vou buscar o Senhor e eu vou encontrar a resposta. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, está escrito: a tua palavra é viva e eficaz. Isto significa, Senhor, que ela gera vida em nós. Isto significa, Senhor, que ela produz efeitos em nossa vida. E assim nós temos experimentado. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece esses corações. O Senhor conhece essas vidas. O Senhor conhece pessoas que estão aguardando, Senhor, há tempos e tempos, uma direção, uma solução, algo novo na vida delas. Pessoas, Senhor, que estão esperando em Ti a resposta. E a Tua palavra diz: qual é o filho que pedir pão, o Pai lhe dará pedra? Nós cremos, Senhor, baseado nessa palavra, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, comece a tocar nesses corações, e mova estes corações, motive estes corações a Te buscarem, a sentirem, Senhor, a Tua presença, a Tua glória, a colocarem diante de Ti, Senhor, as dificuldades, aquilo que elas estão vivendo, aquilo que elas precisam de respostas. Nós não queremos, Senhor, decidir por aquilo que achamos,
nem por aquilo que pensamos. Nós queremos, Senhor, dirigir por aquilo que o Senhor quer que façamos. Por isso, toma cada vida aqui, Pai. Mova o Teu Espírito sobre estas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toque em cada coração, Senhor. Mova para que eles sintam a Tua presença, para que eles comecem a discernir, Senhor, e entender aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, flua, 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 Pai, a Tua unção sobre estas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que elas possam acordar de manhã e erguer a voz a Ti, Senhor, e clamar, e vigiar, esperar a Tua resposta, esperar a Tua direção, em nome de Jesus Cristo. Levante, Pai, aquele que está cansado, aquele que está abatido, Pai, coloque eles de frente para Ti, Senhor, uma nova experiência, algo novo, algo que eles nunca sentiram, algo que eles estão precisando, para que eles saibam, para que eles vejam, para que eles entendam, para que eles compreendam. Foi a mão de Deus quem me tocou, foi a mão de Deus quem me deu a direção. Eu sou livre, eu estou renovado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Tome agora, Senhor. Tome essas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Amém.